Seguindo no tema dos direitos prestacionais, quando a gente fala em direitos prestacionais, a gente fala em políticas públicas. E quando a gente fala em políticas públicas, a gente inevitavelmente se depara com o tema do controle judicial das políticas públicas. Então, o poder público vai lá e define uma certa política pública, por exemplo, a política tarifária no transporte público, ou então determinada política para a saúde pública. Será que as políticas públicas definidas pela administração podem ser controladas judicialmente? Bem, a premissa básica é o seguinte: se essa política pública violar algum direito constitucionalmente tutelado, o Poder Judiciário pode ir lá e controlar e invalidar essa política pública. Porque quando o Judiciário faz isso, ele está simplesmente afastando uma ilicitude e restabelecendo a legalidade. Legalidade aqui em sentido amplo, tá? Então ele pode fazer isso sem que fique caracterizada uma violação à separação de poderes. Pelo menos esse é o raciocínio do Judiciário quando controla as políticas públicas, tá? É claro que quem está no Poder Executivo vai sempre alegar que tem ali uma violação à separação dos poderes. Mas essa é a linha de raciocínio do Poder Judiciário. E aí, dentro desse contexto de controle judicial de políticas públicas, surgem duas teorias muito importantes que já foram cobradas em prova. Inclusive, uma delas caiu na prova do MP-DFT, né, Ministério Público do Distrito Federal de 2021, e que já foram aplicadas também na jurisprudência do STJ e do STF, que são a doutrina Chenery, ou Chenery Doctrine, e a doutrina Chevron, que é também chamada de doutrina da deferência administrativa ou doutrina da deferência judicial. Basicamente, essas duas doutrinas, grosso modo, falam o seguinte: olha, se o administrador, naquela hipótese, tinha liberdade para agir, o judiciário deve ter uma autocontenção, né, desde que, evidentemente, o ato do administrador não viole o ordenamento jurídico. O judiciário deve se autoconter e não pode se intrometer na política pública que foi definida. Essa é a ideia por trás dessas duas teorias, mas elas falam coisas diferentes, tá? A doutrina Chenery, ela fala o seguinte: olha, quando o poder público adota uma determinada política pública com base em critérios técnicos, o judiciário não pode se intrometer na escolha desse critério técnico e não pode se intrometer na interpretação do critério técnico que foi escolhido. Mesmo porque o judiciário não tem a expertise necessária para avaliar corretamente o critério técnico aplicado, ou o critério técnico que deveria ser aplicado. Por exemplo, definição de tarifa de transporte público. Esse foi um precedente analisado pelo STJ. E o STJ falou isso: olha, o judiciário não pode se intrometer na definição e na análise de critérios técnicos. Só o próprio executivo é que tem a expertise necessária para isso. Tem equipe, tem tudo preparado para fazer isso. O judiciário não. Então, na definição de critérios técnicos e na interpretação dada a eles pelo poder público, a gente não pode se intrometer. E é isso que diz a doutrina Chenery. Claro que se houver alguma outra ilegalidade, de alguma outra forma aquele ato violar o ordenamento jurídico, ele pode ser invalidado, tá? Já a doutrina Chevron, ela tem a mesma ideia de não intromissão judicial nas políticas públicas, mas ela tem uma outra estrutura de aplicação. A aplicação dela, da doutrina Chevron, ela ocorre em duas etapas, ela é bifásica. A primeira etapa é o seguinte: o judiciário vai lá, ele é provocado a controlar uma certa política pública, e ele analisa se o administrador tinha liberdade dada pela lei para tomar a decisão que ele julga melhor naquela situação. Se o administrador não tinha liberdade, aí o ato dele já é invalidado. Mas se o administrador tinha liberdade, o ato, a princípio, é mantido válido e aí passa para a etapa seguinte. A etapa seguinte é essa aqui. O administrador tinha liberdade, ok. Agora, o ato, a decisão que ele tomou, a interpretação que ele fez da lei, é uma interpretação razoável, ainda que não seja a melhor interpretação possível. Mas ela é razoável. Se ela for razoável, o ato é mantido válido também. Então, sendo uma interpretação razoável, sendo um ato razoável, ainda que não seja o melhor possível, o judiciário tem que ter uma postura de deferência em relação à decisão da administração pública. Por isso que essa doutrina também é chamada de doutrina da deferência judicial ou deferência administrativa.
tendo o administrador liberdade e sendo a decisão dele razoável, ainda que não seja a melhor, o judiciário não pode se intrometer. Beleza? Bem, tema. A doutrina Chevron já foi aplicada pelo STF, no caso envolvendo uma norma editada pela Anvisa, e a doutrina Chenery já foi aplicada pelo STJ, tá? Expressamente. O STJ foi lá e falou doutrina Chenery. O STF foi lá e falou doutrina da deferência administrativa. Mas a ideia por trás dessas duas teorias são aplicadas reiteradamente pela jurisprudência do STJ e do STF. Tá? Até porque, como eu falei, a ideia por trás delas é basicamente a mesma. Tá? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente e recomendo que se inscreva aqui no canal do Revisão PGE, que a gente sempre traz conteúdo de qualidade para você. É isso aí, vamos junto!